muitos assuntos por aqui, então vocês fiquem ligados. Aproveitando, gente, nós já temos uma enquete aqui na nossa tela. Qual que é? Sobre Dudu. Você, André Hernan, vou te botar nessa roubada aí, hein? Você gostaria de ter o Dudu no seu time? Eu gostaria. Acho que o Dudu é um jogador importante, mas eu teria o Dudu no meu time com algumas observações e algumas ressalvas. Acho que, principalmente na questão financeira, acho que o Dudu não é um jogador que vem entregando nos últimos anos. Tudo bem que ele voltou de uma lesão muito séria, mas não é um jogador que vem entregando para o nível de salário que ele ganha hoje no Cruzeiro, ou que ele ganhava no Cruzeiro, já que está a caminho de uma rescisão, e que ganhava no Palmeiras também. Eu faria um contrato dentro daquilo que ele entrega hoje e sem aquela situação de pensar nele como Dudu e mais 10. Acho que eu deixaria bem claro para o Dudu: Dudu, você vai ser mais um aqui, vai buscar a vaga no time, se você quiser jogar no time. Então, eu vejo que é uma boa contratação. O Dudu é um grande jogador, é um cara muito bom, mas acho que tem que ter alguns pontos ali para acertar antes de contratar. Aí, você é desse time do André Hernan também, né, PVC? Você acha... Como é que você sabe? Porque eu adivinho, eu tenho um feeling, entendeu? Eu percebo as coisas. Você acha que o Dudu ainda pode render, né? Embora, né, não tenha vivido uma reta final positiva ali no Palmeiras desde a volta da lesão, embora também no Cruzeiro não tenha conseguido performar e tenha se envolvido em polêmicas com a diretoria, você ainda acredita no Dudu? Ele tá rindo, não sei do que. Começou cedo, ele já começou cedo com as piadas. Como diria Carlitos Teves. E a pergunta... Qual é a pergunta? A pergunta é a enquete. É enquete. O pessoal, vai votando vocês aí também. Deixem o like no de primeira e se inscrevam aqui no canal do All Sport, viu? Likes generosos nesse feriado prolongado, que a gente merece. Estamos trabalhando bastante. Eu acho que ele não pode ser titular absoluto, é simples. Ele pode... É que é engraçado como as pessoas... Combinado não sai caro. Se você chegar pro Dudu e falar assim, é o seguinte, você vem pra cá, você não vai jogar sempre. Mas você vai jogar comigo, mas não vai jogar sempre. Eu preciso de você no grupo, como liderança, como jogador para resolver alguns jogos, especificamente em segundo tempo. Beleza? Se ele Dudu falar, não, eu quero ser titular sempre, então não vai ser aqui, vai jogar no Mirassol. Sim. Beleza. Mirassol, no CRB, no CSA, no Atlético ou no Cruzeiro, ele vai ser parte de um grupo. Sim. Você topa? Beleza. Agora, todo respeito ao Mirassol, ao CRB, ao CSA. Agora, já que vocês já palpitaram, vamos de informação, então. Quero saber do André Hernan como é que está esse processo de rescisão. O Dudu tinha sido afastado do elenco, depois voltou a treinar, mas ainda teria uma reunião, a gente noticiou aqui no de primeira, para acertar essa saída. O Dudu deu uma afrouxada no cinto para conseguir terminar essa novela de uma forma mais positiva, Hernan? O que aconteceu, assim, pegando a linha do tempo dos fatos, o Dudu volta a treinar com o time, né? O Leonardo Jardim comunica o Dudu que ele teria que voltar a treinar. Isso também daria problema de processo trabalhista também para o Cruzeiro, né? Porque ele não estava afastado, ele simplesmente não estava liberado dos treinos. Então o Dudu volta. E aí acontece uma conversa com o André Cury, que é o seu representante, e nessa primeira conversa o Dudu volta, não vamos discutir aqui nenhuma rescisão de contrato, vamos deixar a coisa acontecer, mas ele não foi para o jogo, né? Não foi relacionado mais uma vez. E aí entrou uma nova discussão, onde o Dudu baixa um pouco a pedida para rescisão de contrato e aí a coisa começa a encaminhar. Então, assim, o que o Dudu tinha para receber algo em torno de 60 milhões, vai ser um pouquinho menos, né? E aí o Dudu vai ficar livre no mercado e aí o Atlético tem total interesse em negociar desde que ele esteja livre. Não, com qualquer tipo de contrato com o Cruzeiro, o Atlético não vai fazer nenhum movimento. Isso para não gastar ou por respeito à rivalidade ao Cruzeiro? Não, porque simplesmente você não vai... Sabe que se entrar um Atlético, o Cruzeiro pode dificultar a coisa. São rivais. E não é só isso, assim. Você tem um jogador que está no mercado, mas não está no mercado. Ele tem contrato. O Atlético precisa. E o Atlético não vai gastar dinheiro para trazer o Dudu nesse momento de carreira do Dudu. Não é só no momento de carreira, é no momento de contrato.
Que é, você está olhando, observando de longe. Ele vai rescindir? Ele vai ficar livre? Se ele ficar livre, eu quero. Se ele não ficar livre, eu não tenho esse dinheiro. Simples assim. Você tem um carro que não tem dono. Você pode ter o dono, seu dono? Comprar esse carro, comprar uma Ferrari, eu não vou. Agora, é engraçado, eu também quero rescindir o contrato com o Cruzeiro. Não vai ser 60 milhões, vai ser um pouco menos. Tá bom. Para mim? Tá bom. Quanto? Eu senti que você deu uma risadinha quando eu falei isso. Não vai ser 60, vai ser um pouquinho menos. Ele já estava Cruzeiro- ali. Tá bom, PVC, para você? Rescindir o contrato por 60 milhões? 60 milhões, tá bom? Você rescinde com o UOL pelos 60 milhões, já que é sua multa rescisória aqui? A minha multa não é essa. Não é 60 milhões? Não. É mais ou é menos? 60 milhões é juntando o UOL e Paramount. Não, Aí dá nem isso. 60, entendi. A Não precisa composição. nada, cara. Eu tô perdido. Se eu perder o emprego, eu tô perdido. Ai, PVC. Ô, Hernan, agora voltando aqui pro Dudu, assim, fica bom para ele também, né? Porque ele quer, claro, ele quer o dinheiro, mas ele quer jogar também. E nesse momento ele não está no plano, pelo menos não é prioridade do técnico Leonardo Jardim. Ele já tem 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Se ele completar 7, ele não pode atuar por uma outra equipe. Sim. Então é pensando nisso também que o Dudu dá uma recuada, dá uma facilitada na situação? E o Dudu é um jogador que já tem uma história construída e, obviamente, um patrimônio construído. Então, ali é muito mais para ele poder trabalhar e jogar do que em função da grana mesmo ali, né? Do dinheiro em si. O que aconteceu foi assim, que o Leonardo Jardim chegou, mostrou sua personalidade e é um cara de personalidade forte. Eu me lembro de falar que o Leonardo Jardim é um cara que vai conhecendo todo mundo aos poucos, mas daqui a pouco é um cara que nunca se negou a falar o que pensava assim na cara do jogador. Foi essa frase, é um cara que fala na cara e fala a verdade. E desde o começo ele pensou que esse time não funcionaria com as peças que tinha, com o Dudu jogando junto com o Gabigol, com o Caio Jorge. Tanto que ontem a discussão depois do jogo era: Gabigol pode jogar com o Caio Jorge? Pode. Porque pode. Jogaram, tanto Como que... segundo atacante. Claro que o Gabigol é um jogador que tem uma dinâmica diferente, né, da do Dudu. O Dudu é um jogador mais de velocidade, mais um atacante. O Gabigol é centroavante. Mas ele deixou bem claro que ele iria colocar aqueles jogadores que ele acreditava que tinham potencial para jogar dentro do estilo de jogo dele. E tanto que o Caio Jorge está deitando de fazer gols e está sendo decisivo. Então, assim, o Dudu também percebeu que ele ficaria sem espaço. E ele quer jogar, é um jogador que quer estar em campo, quer ser titular. É um direito do Dudu. A gente não pode criticar o Dudu por querer ser titular. E eu sou muito partidário daquela coisa do jogador que está satisfeito no banco de reservas, no meu time não serve. E acho que o Dudu colocou ali a opinião dele, também por ser um cara de opinião ali, um cara de personalidade, só que aí acabou que não deu. E aí o Dudu vai procurar o melhor lugar para ele. Assim, o ponto, ele tem todo o direito de querer ser titular e mostrar isso treinando. Pode exigir, né? Claro. Ninguém pode ser titular porque eu sou o Dudu. Você pode ser titular porque você está treinando melhor que o outro. E para você virar e falar assim, estou treinando melhor que ele, também é bem relativo. Que quem tem que avaliar não é ele, é o técnico. Se o técnico entende que nenhum técnico em sã consciência vai rejeitar a experiência do Dudu no grupo. Mas pode recusar se o Dudu se recusar a participar do grupo. Tipo, eu tenho que ser titular ou nada. Ou não. tumultuar um ambiente, se isso acontecer, né? Ele é muito importante no Querer grupo. é legítimo, mas também talvez falte uma autoanálise ali do Claro. momento dele e se ele realmente está merecendo nesse momento essa titularidade. Hernan, voltando aqui para a informação, o Atlético só tem interesse de conversar se ele estiver livre, né? Isso está colocado, tá claro. Mas em que passo isso está? Já teve uma conversa do Cuca ali, deu uma ligadinha já para o Dudu para saber, olha, vem para cá. Ele acertando com o Cruzeiro, ele já vai para o Galo? Ou a isso ainda tem outro time na parada? O Grêmio apareceu? Como é que está isso? Não, uma conversa teve para entender a situação do Dudu, né? O Atlético fez esse contato, essa sondagem, que acabou, inclusive, vazando, e as pessoas que trabalham com o Dudu não gostaram muito desse vazamento, né? Porque parece que estava procurando o clube estando empregado, né?
E foi um movimento do Atlético de consultar, natural. O Cuca gosta muito dele. A comissão técnica toda do Cuca gosta muito do Dudu. Eles entendem que o Dudu seria um excelente reforço. Mas, assim, ainda não tem nenhuma negociação em curso. Mesmo porque o Atlético tem todo um planejamento financeiro que vem sendo trabalhado, inclusive muitas vezes criticado, né, porque é uma SAF, tem grana e tal, mas eles têm todo um planejamento para diminuição de dívida e tem lá um montante que é para as contratações, mas o Cuca gostaria de contar com o Dudu. Aí é uma questão de ver se vale a pena essa negociação e quanto vai custar isso para o Atlético Mineiro. Eu entendo que os valores que eram praticados no Cruzeiro para o Dudu, nesses moldes, não cabem no Atlético hoje. Então, o Atlético vai em busca de um jogador que está sem clube e que acaba se desvalorizando um pouco no mercado. Então, o Atlético vai nessa pegada. O Grêmio me parece ser um pouco mais distante, porque o Grêmio está bagunçado, né? O Grêmio está se arrumando agora com o Felipão e com o Mano. Mas o Felipão, por exemplo, o Dudu chama o Felipão de pai. Então, a relação é muito próxima. É uma questão financeira também, abaixo do Atlético, inclusive o Grêmio. Então, o Dudu ele acaba se desvalorizando. Não é demérito nenhum e não é nenhum absurdo falar. Hoje o Dudu se desvalorizou no mercado com essa saída do Cruzeiro. Não é à toa que o clima para ele lá no Cruzeiro não tá bom. Ontem ele não foi utilizado na partida contra o Vila Nova, mas as arquibancadas se manifestaram. Foram um pouco carinhosas, digamos assim. Vamos ver. Foi rápido, né, gente? Para esse horário, ainda bem que foi rápido. Mas ei, Dudu, vai trabalhar no Cruzeiro. Vai trabalhar no Carrefour. Vai trabalhar no Cruzeiro. É um clima muito ruim para permanência, né, PVC? Gostou, PVC? VTNC. VTNC, vai trabalhar no Cruzeiro. Dudu, VTNC, quer dizer, vai trabalhar no Cruzeiro. É um clima ruim para a permanência dele, de qualquer forma. Não, eu acho que isso muda. Isso muda. A gente já viu muitas vezes mudar. A questão é você entender que você tem um papel. Qual é o seu papel? Nesse momento da sua vida, qual é o seu papel nesse elenco? Você quer ter esse papel nesse elenco ou você quer mudar? Então você rescinde o contrato e vai mudar e vai para outro lugar. Mas o papel dele no Cruzeiro, neste momento, vai jogar contra o Flamengo. Ontem jogou Eduardo, Lucas Romero, Christian e o Marquinhos na esquerda. Cara, não dá para jogar assim contra o Flamengo. Aí vai jogar Dudu na direita, Gabigol e Caio Jorge. Não, contra o Flamengo vai jogar provavelmente duas linhas de quarto, Christian, Lucas Romero, Lucas Silva e Marquinhos, Matheus Pereira e Caio Jorge. E o Gabigol vai para o banco. Por quê? Porque precisa equilibrar o meio-campo para jogar contra o Flamengo de um jeito digno. É o líder do campeonato. Não vai ser Dudu, Gabigol, Caio Jorge e Marquinhos. Isso aí. Bom, minha gente, agora a gente muda o rumo da nossa prosa aqui. Vamos falar do Santos. Santos que empatou ontem com o CRB por 1-1. Foi um jogo